Mais uma vez, boa noite. E mais uma vez, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 1 em diante, mais uma vez, né? Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Pai, mais uma vez estamos a falar contigo e nós queremos nessa oportunidade te pedir, Pai, que fale o nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe de todas as nossas intenções. Então fala ao nosso coração. Ó Deus, apesar de nós, apesar de mim, apesar de corações pedregosos, corações gelados, frios, corações amargurados, corações inchados de toda sorte de coisa contrária à tua vontade, apesar disso, nós acreditamos que a tua graça soberanamente triunfa sobre nós. Então, Pai, faz assim em mim, faz assim em nós. Nós te pedimos assim, Pai, desse jeito, porque nós cremos que somente Tu pode fazer isso. Somente o Senhor tem poder para fazer isso. E esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Fala ao nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que trabalham ministerialmente próximos a mim sabem que eu gosto desse texto de Efésios 2, né? Eu tenho uma relação não somente com esse texto, com a Sagrada Escritura, mas em especial esse texto, porque foi um texto em que, quando eu me detendo em cada parte dele, em cada palavra, cada vírgula, cada pensamento de Paulo aqui, eu ia me lembrando do que Deus fez na minha vida. E a cada vez que eu leio, isso é meio que um tapa na minha cara, né? Porque está posto aqui, como nós vamos ver mais adiante, as etapas da nossa vida, as etapas da vida do Flávio até aqui, da vida do Robinho até aqui e assim sucessivamente, de toda essa congregação. Então, é um texto que me faz recordar disso, né? Falando em recordação, recordação é um bom exercício para nós, cristãos, né? E é um exercício receitado pelo Senhor. Quer ver como exemplo? É só você ver no Antigo Testamento que, vez por outra, Deus lembra aos israelitas o que Ele fez por eles.
Deus diz para eles: olha, eu tirei vocês lá do Egito com o braço forte. Vocês, olha, eu era só um povinho e eu transformei vocês em nação. Tornei vocês os meus filhos. E Deus sempre invoca isso. Não é? Ele sempre apela para a memória do seu povo. Então o exercício é uma ferramenta valiosíssima que Deus utiliza. Não é? Que Deus ele prescreve para os seus filhos. Recordação. O Evangelho, que a gente vez por outra está falando aqui, sempre aliás, ele é ou está análogo ao que aconteceu no deserto com os israelitas. Sabe? O Evangelho. Não é? Portanto, a gente sempre deve estar lembrando do Evangelho, principalmente pela perspectiva da nossa própria experiência com ele. Tá? A gente sempre deve estar lembrando, o Evangelho, ele não é só coisa não é só ali no primeiro momento da nossa vida cristã. O Evangelho ele não está restrito somente a lá os tempos dos estudos lá na nossa casa com aquelas folhinhas. O Evangelho ele sempre deve estar na cabeça, na mente, na vida, nas atitudes do povo de Deus até o retorno de Cristo Jesus. E eu diria que não somente até o retorno de Cristo Jesus, mas a gente vai adentrar a eternidade meditando no Cordeiro que esteve morto, mas reviveu, como diz lá o livro de Apocalipse. Ok? Amém? Amém. E é exatamente essa a proposta dessa noite. Nos lembrarmos do Evangelho. Recordarmos o Evangelho. Agora, não pela perspectiva do... eu lembro do Robinho. Agora o Robinho. Não, mas a partir de nós mesmos. De como Flávio era. De como Peu era. Passo a passo, em cada avanço aqui que nós iremos fazer nesse texto, recordar. Vamos nos lembrar disso. Às vezes, é isso que nossa fé precisa. Às vezes é isso que precisa. Sabe, você tenta para um lado, tenta para o outro. Eu só oro 2 vezes, mas agora eu vou orar 3 vezes para aumentar o negócio e para me sair dessa condição. Mas às vezes é só recordar. Recordar do amor de Deus. Recordar do Evangelho, que eu já estou partindo do pressuposto que a gente sabe o que é o Evangelho. Não é? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Então vamos recordar isso. Vamos pensar um pouco sobre isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar no texto, gostaria de falar aqui algumas palavras relacionadas ao texto. Paulo ele tem uma relação especial com a igreja efésia, não é? A igreja em Éfeso. Claro que Paulo tem uma relação especial com todas as igrejas as quais ele plantou. Inclusive ele até brigou por elas, né? Discutiu com Barnabé, porque ele estava pensando, não, vamos voltar, confirmando elas. Aí Barnabé dizendo, não, vamos continuar com as outras. Então Paulo ele tem uma relação especial com todas. Mas com Éfeso, quando você vai para Atos capítulo 20, do versículo 31, você vai ver Paulo lá em Mileto, falando aos presbíteros de Éfeso com lágrimas, dizendo, olha, eu passei 3 anos com vocês. 3 anos. Eu não fiz outra coisa a não ser anunciar todo o conselho de Deus a vocês. E você vê Paulo dessa maneira. Uma
gente pode pensar nessa relação de Paulo com a igreja em Éfeso é, por exemplo, Paulo, Timóteo e Éfeso. Quando você vai lá para as epístolas pastorais, que a gente chama, que é 1ª e 2ª Timóteo, por exemplo, você vê que Paulo está dando instruções para alguém que vai para Éfeso. Quando você volta para Atos capítulo 20, você percebe mais ainda, do verso 13 até o 38, até o final do capítulo 20, as palavras calorosas de Paulo para aquele povo. Né? E Paulo vem de uma maratona. Né? Ele passa 3 anos em Éfeso, sai de lá por causa de um tumulto, vai para Filipos. Depois de Filipos, vai para Mileto, e ele manda chamar lá de Mileto os presbíteros de Éfeso. Vai se encontrar comigo lá. Sem falar no parêntese daquela pregação histórica de Paulo, que foi até a meia-noite o Eutico caiu. Que tinha pessoas de Éfeso lá. Então, você percebe nas palavras de Paulo essa conexão. Tá? Essa conexão com a igreja de Éfeso. E Paulo fala até para eles, com lágrimas nos olhos: olha, eu sei que quando eu partir daqui, após mim vão vir lobos, que se infiltrarão no meio de vocês e procurarão causar o maior dano possível. E Paulo está preocupado. E quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, essa aqui, você faz essa seguinte pergunta: qual o motivo que Paulo escreveu essa carta para os Efésios? Você fica meio que procurando chão. Você não consegue ter uma exatidão no propósito, porque você olha a igreja, aparentemente não tem nenhum problema. Né? Pelo menos explicitado aqui na carta. Né? Em documento escrito, você vai ver um problema lá em Apocalipse capítulo 2. Quando Jesus escreve, né? João escreve aí para aqueles lá que abandonaram o primeiro amor. Mas aqui não. E eu estava quebrando aqui cabeça e procurando o motivo pelo qual Paulo escreveu a carta aos Efésios. Eu não vejo outro motivo que não esse aqui: relembrar eles. Relembrar, recordar. Sim, isso mesmo que eu acabei de mencionar. Relembrar, recordar. É só pensar na maneira como ele saiu de lá. Ele estava preocupado. Ele, perto de sua morte, instrui o seu pupilo a ficar lá com todo afinco, a pregar a palavra, né, a corrigir com a palavra, e ele fala no tom solene. Então Paulo está preocupado, ele quer relembrar, porque ele entende, como um judeu que era, que é bom esse exercício da recordação. É bom. E é prescrito por Deus, é ordenado por Deus. Então, por esse motivo, né, mais uma vez aqui, reiterando aqui as minhas palavras, nós vamos continuar aqui a fazer isso, a recordar o Evangelho de Deus. Amém? É isso que Paulo faz. E nos versículos, agora entrando no texto propriamente dito, de 1 a 3, Paulo ele faz a sua primeira recordação. Tá? A sua primeira recordação. E Paulo ele relembra aos Efésios, e de tabela nós iremos fazer isso também aqui, a situação miserável dos Efésios antes do Evangelho ser aplicado na vida deles. Antes do Evangelho chegar a eles. Paulo vai relembrar isso. E eu quero reler mais uma vez com vocês esses versos de 1 a 3.
nessa primeira recordação de Paulo, que mais uma vez repetindo, é a recordação, né, da situação miserável deles antes do Evangelho. Vamos ler, versos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, olha só, éramos por natureza merecedores da ira. Esse é um bom exercício, né? É como se Deus estivesse dizendo lá para o povo de Israel, mais ou menos assim: vocês lembram o que vocês eram? Vocês lembram como vocês estavam? Vocês estavam submetidos a trabalho forçado. O que vocês eram? Escravos. E eu os tirei de lá. Então, basicamente é isso. Como nós éramos? Como Efésios, vocês eram? Como Gereissati 1, nós éramos? Esse é um exercício importante. Eu gostaria que cada ouvido, a quem estivesse chegando aí esse som, agora aqui, pudesse fazer esse exercício juntamente comigo. De lembrar em quem nós éramos. No versículo de número 1, tem a primeira dica. O que nós éramos? Mortos. Mortos em transgressões e pecados. É assim que nós éramos. É assim que o homem sem Deus é. É desse jeito, não é de outra forma. Morto. Se o homem sem Deus se acha alguma coisa, ele está absolutamente enganado. Ele é morto por causa dos seus pecados. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 36, fala que o salário do pecado é a morte. Isaías fala, no capítulo 59, versículo 2, que Deus ele está sempre disposto a abençoar o seu povo. Deus está sempre disposto a ouvir o seu povo. Mas sabe por que Deus não abençoa o seu povo? Sabe por que Deus muitas vezes não ouve o seu povo? Aí o versículo continua dizendo: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Foi isso que Deus disse para Adão: se você me desobedecer, comendo o fruto que eu disse para você não comer, certamente morrerás. Mas vamos entender essa morte. O ser humano, quando ele foi criado para estar em uma contínua e íntima relação com Deus. Sério mesmo, gente. Partilhar de seu amor, partilhar de sua graça, partilhar de sua misericórdia, e não ficar só para ele, não. Derivar isso para o outro também. Amar o outro porque ele é amado por Deus. Agraciar o outro porque ele era agraciado por Deus, e assim sempre.
Mas aí o homem é desconectado com Deus. E eu gosto sempre de pensar aqui na figura da árvore. Né? Você tem uma árvore que tem tronco, caule e tem os galhos. E mesmo que você pegue esse galho, quebre e jogue fora e esteja verdinho lá, aquele galho está morto. Por quê? Porque não passa mais a seiva, né, da raiz que passa pelo caule e distribui para aquele galho. E é isso que o pecado faz. É isso que o pecado fez. É assim que nós éramos. Mas aí as informações sobre nós não param por aí não. Continua. No verso 2, né? E até a primeira parte do verso de número 3. Nós já lemos, eu vou só falar aqui para vocês. Tudo que nós fazíamos antes não era porque o diabo, o príncipe da potestade do ar, colocava uma arma na nossa cabeça e faça. Não, viu? O texto fala que nós seguíamos a presente ordem deste mundo. Nós seguíamos o príncipe da potestade do ar. Certo? Nós vivíamos entre eles, entre todos, satisfazendo, sabe o quê? As vontades da nossa carne, seguindo os desejos da nossa carne e nossos pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós de bom grado dávamos as nossas mãos para o mundo e para o diabo. Para o mundo e para o diabo. Essa era a nossa disposição. Paulo está dizendo, essa era a disposição de vocês. E o engraçado, pensando lá no Éden ainda, é que quando Deus chega para pedir razão do que aconteceu ali, pedir satisfação, ele não vai para a serpente. Ele vai para a serpente? Não. Ele chega para o homem e diz, por que fizeste isso? Aí ele joga a batata para cima da mulher. E chega para a mulher, por que fizeste isso? Aí quando ela joga a batata para cima da serpente, Deus não pergunta, por que fizeste isso? Deus vai logo dizendo, vai comer pó. Tua cabeça vai ser pisada pelo descendente da mulher. Por mais que tu morda o calcanhar dele. Então essa era a nossa condição. Essa era a disposição da nossa vontade. Estávamos lá porque queríamos. Estávamos lá porque era prazeroso. Estávamos lá porque era bom. E a gente dava a mão e ia lá. Ó. E pensa como é bom nadar quando a favor da corrente, né? Coisa boa demais. Não precisa fazer esforço no braço não, né? Vai, ó. E pensa que acabou por aí a nossa condição anterior? Ou não? É assim, ó. Na parte B do verso 3, ou seja, na segunda parte, fala uma coisa que a gente não para pensar muitas vezes. E se pensa e esquece. Éramos por natureza merecedores da ira. Em algumas versões está assim, éramos por natureza filhos da ira, né? Assim que tem aí numa atualizada, numa revista corrigida, tem assim aí. Então, para agravar mais, morte espiritual, disposição para fazer o mal, ó, sempre, para agravar a situação, nós éramos o objeto da justa, não injusta, ira de Deus. Tiago, quando ele dirige as suas palavras, lá no capítulo 4, lá, continua dirigindo, né, suas palavras no capítulo 4, lá, para a igreja, né? Ele diz, olha, adúlteros e adúlteras. Em outras versões, infiéis. Vocês não
sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E como é que a gente era antes? De mão dada, ó, bonitinho, né? Com o mundo e com o diabo, com toda certeza. Éramos inimigos de Deus. É assim que o homem é sem Deus. É assim que o homem é sem Jesus, sem o Evangelho, inimigo de Deus. Essa verdade precisa ser lembrada, precisa ser dita, precisa ser recordada. Por nós, meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos a última Coca-Cola do deserto. Nós não éramos o último biscoito do pacote. Nós éramos simples e rasteiros, inimigos de Deus. Pode chocar um pouco o que eu vou dizer, mas se tem alguém aqui que não tem compromisso com Deus, olha, essa é a condição. Essa é a condição. Amém? Vamos para a segunda parte. Para a segunda parte. Que estão nos versos 4 a 7. Quero ler com vocês novamente. Para quem não leu a Bíblia essa semana, aproveita aí e tira o atraso. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, dando-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo agora passa a relembrar, a recordar aqueles irmãos a providência de Deus, que a gente pode resumir no nome que se chama Jesus. A providência de Deus, Jesus. Paulo passa a relembrar o amor e a graça de Deus pelos Efésios, resumindo numa só palavra: Jesus. O ápice do amor e da graça de Deus. E aqui logo de início, no versículo 4 e no versículo 5, nós temos o amor e a misericórdia do Senhor, derramada sobre aqueles que estavam mortos, aqueles que eram inimigos dele, né, de mãos dadas com o diabo e com o mundo, e por aqueles que eram objeto de sua ira. Deus tinha todo o direito de esmagar o Flávio, de exterminar o Flávio, de mandar o Flávio dar uma tainha no lago de fogo. E o Flávio tinha que ir ainda dando glória a Deus, porque é justo. Mas ao invés disso, ele enviou o seu único filho para que o Flávio cresce nele e tivesse a vida eterna. Para que o Ribamar cresce nele e por meio de Jesus obtivesse a vida eterna. Mesmo quando ainda éramos objetos da ira de Deus, da justiça de Deus, Deus nos tornou objetos de seu amor e de sua graça. Eu não sei com
como é que você reage ouvindo isso? Mas quando eu penso nos deslizes, eu digo, meu Deus, tu fez isso por mim. Tu fez isso por mim. Eu não merecendo. Eu merecendo o contrário. Eu merecia muito, muito mais, Senhor, da tua punição. E aqui vem a segunda coisa. Você já se perguntou se Deus te ama? Você já teve alguma dúvida se Deus te ama? Sim ou não? Não. Não? Amém. Mas eu já. Não é? Às vezes a gente imersos assim no nosso dia a dia, nas circunstâncias, né? E vem uma após outra, uma após outra, uma após outra, uma após outra. Tem hora que a gente leva a mão na cabeça e diz, meu Deus! Aí você passa a se verificar, passa, meu Deus! Uma folguinha! Mas quando chegar esse momento na sua vida, lembre-se que o ápice, o cume da montanha, da graça e do amor de Deus por mim e por você, pelos Efésios, é Jesus. É Jesus. Paulo pode estar quebrando, mas você lembra de Jesus. A desgraça pode estar batendo na tua porta, mas você lembra de Jesus. Você lembra que essa justa ira, ele bebeu como que um cálice, uma taça dela. Lembra da oração lá no Getsemane, momentos antes da sua prisão para a crucificação? Ele orou dizendo, Pai, passa de mim esse, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi feita a vontade. E ele tomou do cálice da ira e da justiça de Deus, pelos pecados dele, não, que ele não tinha, pelos meus pecados, pelos seus pecados. O texto relata, o texto dos evangelhos relata que houve trevas, né? Você olha ali, está pensando que foi um apagão que teve, porque a usina lá de Itaipu, sei lá, desligaram o disjuntor lá, alguma coisa do tipo. Não. Está pensando que tremeu lá porque era um terremotozinho que estava acontecendo. Não, aquilo ali era a manifestação da ira de Deus. E ele bebeu. Em Isaías capítulo 53, no verso 10, lá fala que agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus matou o seu filho por mim e por você. Está entendendo como é que é o negócio? Ele fez isso por mim e por você. Isso não é amor. Isso não é graça. Isso não é misericórdia. E o que é que nós valíamos? Foi descrita aqui a situação anterior. Valíamos nada. Valíamos absolutamente nada. E os versos de 6 a 7, ele começa, o verso 7, por exemplo, falando isso aqui, ó.
para mostrar nas eras que hão de vir. Preste atenção. Para mostrar nas eras que hão de vir. Aí você retrocede um pouco para o verso de número 6. E você percebe que Jesus, ele não somente morreu a nossa morte, né? A substituição na morte, mas ele também foi um substituto na ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que é engraçado? Volta para o verso 20 do capítulo 1. E diz o seguinte, o verso 20 do capítulo 1. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à direita, à sua direita. Aonde? Nas regiões celestiais, né? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. É lá que nós estamos em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que se passa dentro de você ao ouvir essas palavras. Mas é essa a nossa posição. Olha como é que nós estávamos, a posição. E agora olha como nós estamos, essa posição. E detalhe, ele fez isso em nós, para que cada um de nós fôssemos suas testemunhas. Ele diz aqui, no começo do verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Quer ver? A incomparável riqueza da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Olha para o lado. Olha para o lado. Está aí. Eu sei que às vezes é difícil a gente acreditar, né? Olhando assim para... Né? Às vezes a gente faz raiva à esposa, a esposa olha para nós assim, isso aí, né? Mas é sim. Nova posição em Cristo Jesus, e agora nós estamos na condição de testemunhas. Nós somos uma espécie de foto, de imagem, ou até mesmo de vídeo do que Deus faz com a vida de uma pessoa que antes era seu inimigo e que agora não é mais. Está entendendo como é que é o negócio? Aí vem a terceira e última parte, que é o verso 8 até o verso de número 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vocês perceberam a progressão? Como nós éramos, a posição que nós estávamos, o que nós fazíamos, as obras que nós fazíamos, e agora uma nova posição, né? Uma nova identidade e até novas obras. A primeira coisa que eu gostaria de pensar nessa nova situação nossa agora em Cristo Jesus é que não há méritos em nós por causa disso. Não há méritos em nós. O verso 9 diz: não por obras, para que ninguém
se gloriam. A coisa mais feia que tem de se ver é alguém que acha que está onde está a parte da graça de Deus. É feio. Não transmite Deus. Não reflete Deus. Não há méritos em nós. Há méritos no morto, num sem vida, espiritualmente falando. Há méritos naquele que de bom grado pega na mão do diabo, segue, porque quer, porque segue a vontade da natureza, porque segue os pensamentos, o curso do mundo. Há algum mérito naquele ou naquela que é o objeto da justa ira de Deus? Definitivamente não. E o exercício da recordação nos lembra e nos torna nessa condição. Nessa condição de eu não merecia nada disso, eu não podia fazer nada disso e eu estou aqui pela graça de Deus. Se eu sei alguma coisa, se é que sei, se eu faço alguma coisa, se é que faço, é por causa de Deus. Se eu sou um trabalhador como sou, se é que sou, é por causa da graça de Deus. Se eu sou um marido, como sou, se é que sou, é por causa da graça de Deus. Não há mérito em nós. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aqueles que tentaram fazer, ou que tentarão fazer, alguma coisa pelos seus próprios esforços, para tentar se justificar diante de Deus, vai ficar de fora. E esses são mentirosos. Esses são feiticeiros. Esses são homicidas. Esses são cães. Como diz lá Apocalipse. Mas aqueles que veem que o mérito todo é do Senhor, esse sim, estará lá. Amém? Mas não parou por aí. Olha como é que era a velha criação. Lembra de novo, né? Segue o curso do mundo, né? A correnteza, ó. Nós só pegando, não sei nem como é que chama, né? No meu tempo lá na Barra do Ceará era jacarezinho. Mas só aí, né? Fazendo a vontade da carne, a vontade do pensamento. Eu não tenho coragem de revelar nem um segundo do meu pensamento. Não vou falar do pendrive, nada. Mas o verso de número 10, na primeira parte, fala da nova criação. Agora nós somos uma nova criação. Nós fomos recriados à semelhança de Cristo Jesus. Certo que todos nós precisamos de muitos ajustes, mas a gente está caminhando para isso, ou pelo menos tem que ser. Olha como éramos e agora como somos, uma nova criação em Cristo Jesus. E na parte final do verso 10, a última parte, nós temos um contraste. Você começa com más obras, não é? Verso 1 a 3. E na última parte do verso 10, você termina com boas obras. E olha só o que o texto diz. Essas boas obras não tem nenhuma relação conosco, porque foi preparada por Deus, junto com a nova criação, junto com essa graça.
cargo, não, porque senão a gente ferra com tudo. Por isso que se nós fazemos alguma coisa, se é que fazemos, é por causa de Deus que nós fazemos. Se eu sou um bom pai, é por causa de Deus que eu sou um bom pai. Se eu sou uma pessoa bem engajada ministerialmente, é por causa de Deus que eu sou assim. Não pelo meu próprio braço. As forças que eu tenho agora não são minhas, porque se fossem minhas, eu sou fraco. Mas as forças que eu tenho agora é de Deus. E é por isso que eu sou forte. Isso aqui não é uma invenção minha, não. Paulo dizia isso. Quando estou fraco, é aí que sou forte. É assim que é a nova criação. E é disso que nós temos que nos lembrar. Paulo recordou isso aos Efésios. E essa fica aqui como proposta para nós. Recordar quem nós éramos, o que Deus fez por nós na cruz, em Cristo Jesus, e agora quem nós somos. Esse exercício tem que ser todos os dias. Esse exercício tem que ser todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu tenho que me lembrar disso. Todos os dias. Como é que eu estou vivendo? Faça essa pergunta para você mesmo. Segundo o curso deste mundo, ou nas obras preparadas por Deus de antemão? Verifique. Verifique. Tem amado mais ou odiado mais? Tem sido empenhado mais ou tem sido displicente mais ainda? Tem sido misericordioso, misericordiosa mais? Ou o contrário disso? Pense nisso. Uma segunda coisa que eu gostaria que você pensasse, nós pensássemos, é uma coisa bem simples. Preste atenção. Eu comecei falando que Deus, Ele tem por objeto de sua ira e de sua justiça aqueles que vivem na desobediência. Aqueles que seguem o curso deste mundo, que é governado pelo príncipe da potestade do ar. Mas ele, no texto mesmo, ele fala uma coisa interessante, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Olha só, Deus ama pecadores. Entendeu? Deus ama pecadores. Deus ama pecadores. Deus vem, Jesus vem para os fracos e para os doentes. Jesus veio para os cansados e para os sobrecarregados. Por que eu falei essa frase simples? Deus ama pecadores. Sim, claro, eu sei. Porque às vezes a gente esquece de quem nós éramos. Não é verdade? A gente esquece. Então, que eu me veja assim, sabe? Como um cansado, como um sobrecarregado. Que eu me veja como um doente, para eu sempre correr para os pés da cruz. Para eu todos os dias me lembrar dessa dinâmica aqui, quem eu era, o que Deus fez e o que eu sou. Que eu sempre busque remédio para minha alma que vem lá da cruz.
final. Que eu nunca me esqueça que eu sou um refletor do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu reflito isso, porque esse exercício que eu faço de recordação, quem eu era, o que Deus fez e o que eu sou, esse exercício necessariamente tem que me tornar mais humilde. E não o contrário. Então está errado. Se for o contrário, o exercício está sendo feito errado. E a coisa mais linda de se ver é uma pessoa grata. É ou não é, gente? Uma pessoa grata. Uma pessoa humilde, né? Pois quando eu estou demonstrando isso, quando eu estou sendo dessa maneira, eu estou refletindo a graça, o amor de Deus revelados na pessoa de Cristo Jesus. Não somente para esta era, mas para as outras eras, porque eu estou inserido dentro de uma história, né? E alguém, quando lembrar de mim, aquele ali foi um alguém transformado por Deus. E se ele foi, eu posso ser transformado por Deus também. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que nós temos, sabe? É isso que a gente tem. Se a gente fosse agarrar em outra coisa, se a gente for procurar outros meios, se a gente for procurar a nossa própria força, não dá certo. É o Evangelho, é Cristo Jesus, é o amor de Deus, é a obra de Deus em Cristo Jesus na vida de um pecador. É só isso que a gente tem. É só disso que nós precisamos. É só disso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.